Bom, galera, e mais um vídeo de quarentena, né? Eu peguei os 3 jogos que eu fiz do Tosco, né? O Tosco já tem 5 edições, 3 são jogos, né? O primeiro foi o Cyber Wizard, que é um cyberpunk com um pouco de fantasia. O segundo foi o A Verdade Está no Solo, que é um lance meio arquivo X. E o último foi o Capivaras Ciborgues do Espaço Sideral. E eu quero fazer aqui uma jogatina, né? Eu não sei qual, acho que eu vou decidir assim, ó, se cair 1 ou 2 no dado é o Cyber Wizard, se cair 3 ou 4 é o A Verdade Está no Solo, se cair 5 ou 6 é o Capivaras Ciborgues. Ok, caiu 2, então é o Cyber Wizard. Então o Cyber Wizard, deixa eu ler aqui a ambientação, eu vou rolar umas cenas como se fosse um gameplay, né? Em um mundo distante, vou ler o cenário aqui para vocês, né? Dragões controlam corporações tecnológicas, oprimindo todas as outras criaturas. Todas as tecnologias são reais, teletransportes, viagem no tempo, não há liberdade. Os dragões proibiram a magia, mas no submundo, no subsolo, cybermagos tramam uma rebelião. Então, eu vou criar o meu personagem que ele vai ser um cybermago que faz parte dessa rebelião, morando nos subsolos dessas cidades, dessas metrópoles gigantescas, nesse mundo cyberpunk controlado por dragões. Bom, meu cybermago, ele é o... deixa eu ver o nome... Tupi. Essa história se passa no Brasil, nesse mundo cyberpunk, né? Pra quem quer saber de onde que eu tirei esse nome, né? Aqui da garrafa do álcool Tupi. Né? Vamos lá, dei um nome a ele, uma história. Ele é um cara que ele sonhava com um mago que ensinava ele, ele aprendeu sonhando, enquanto ele navegava pela BrainNet, né? Vamos dizer que a internet naqueles tempos você conecta direto no cérebro e se chama BrainNet. As pessoas não sonham mais, elas se conectam na BrainNet, onde tudo que elas viveram durante o dia vai para uma base de dados que os dragões controlam. Gostei disso. Aí como é que é o jogo, né? Eu tenho que criar 2 cenas, A e B, rola um dado, número par acontece a cena A, número ímpar acontece a cena B. Pergunta de sim ou não, par sim, ímpar não. E toda vez que eu precisar fazer um teste, eu vou jogar 3 dados, né? Deixa eu pegar mais um aqui. E aí, toda vez, todo número que cair 4 ou mais, o dado cair 4 ou mais é um sucesso. Nenhum sucesso, pior acontece. Um sucesso eu consigo, mas acontece um imprevisto. 2 sucessos, tudo dá certo. E 3 sucessos eu consigo e ainda consigo uma vantagem. E aqui tem alguns oráculos e descritores. Então deixa eu criar 2 cenas, né? Cena A começa com os dragões invadindo o nosso refúgio. Essa é a cena A. E a cena B começa com o pessoal da rebelião querendo partir para cima, né? Numa assembleia e o pessoal decidindo ir para a luta armada. Então, par os dragões, B a luta armada, ímpar, né? Caiu ímpar, então a luta armada. Então tá lá no subterrâneos, algo bem parecido com o Zion lá do Matrix. E todo mundo usando uns hobbies, como se fossem os magos, mas com vários conectores eletrônicos, então tem várias luzes piscando e tudo mais, né? São uns hobbies tecnológicos. E o líder deles, que é o Joshua, né, o líder da rebelião, tá lá conclamando todo mundo a ir. E ele pede que alguém, né, se candidate para causar um tumulto, uma distração inicial em algum lugar para chamar atenção, enquanto a frente de rebelião vai atacar por um outro lado. E ele pede que alguém se candidate. Logicamente o Tupi se candidata, né? O Tupi, ele quer a rebelião, ele é um cara bem revolucionário, né? A família dele foi morta pelos dragões e na verdade quase todo mundo
foi morto pelos dragões, apenas as pessoas que aceitaram viver sobre esse jugo. Essas pessoas não são só humanos, mas temos elfos, anões, hobbits. E o Tupi, ele é um humano. Então vamos lá, né? Ele começa a pensar então... Ele começa a pensar o que atacar. Então, uma grande companhia, opção A, e o computador central, opção B. Então vamos lá. Caiu ímpar, o computador central. Então, ele sabe que os rebeldes... ele não sabe onde os rebeldes estão tramando o ataque, porque o líder, o Joshua, não contou para ninguém para não vazar essa informação. Então ele decide causar algum tipo de tumulto junto ao computador central, que é uma redoma gigantesca com quase 3 km de diâmetro, que fica bem no centro da cidade. E a cidade é dezenas de milhares de quilômetros se espalhando, né? E o meu personagem, o Tupi, ele não vai se sacrificar, ele não é uma pessoa que se sacrifica, ele não quer se sacrificar no sentido de homem-bomba ou de kamikaze, não. Ele vai bolar algum plano que ele cause tumulto e de preferência que ele consiga sair e ainda sem ser rastreado. Então ele vai na central lá e pega algumas armas, né? Ele pega uma bazuca e o plano dele é bem simples, né? É dar alguns tiros ali, à distância, sem ser visto, para causar uma comoção, e aí todo mundo vai se preocupar com o computador central. Enquanto isso a rebelião ganha um tempo. Então tá bom. Como é o caminho até lá, né? Será que existe um caminho que segue direto do subterrâneo até próximo ao computador central? Vou jogar aqui no oráculo, par é sim, ímpar não. Caiu par, sim, tem vários corredores subterrâneos que estão para baixo do que seria o sistema de esgoto da cidade, né? Não é que eles vivem no esgoto, eles vivem realmente no subterrâneo, em cidades totalmente tecnológicas, cibernéticas, que eles construíram sem o conhecimento dos dragões. E ele se aproxima próximo ao computador central. Como é a saída, né? Quando ele consegue sair do subterrâneo e ir na superfície. Vou jogar aqui na tabela de descritores. Caiu 7, 7 me diz que é sombrio. Então ele sai no que parece ser uma companhia abandonada, então está bem escuro, tem água pelos lados, alguns fios dando curto. E é um lugar meio abandonado, meio sombrio, como se fosse um grande galpão. E ele sai nesse galpão. Eu tenho bem claro o que eu quero fazer, mas tem uma aqui, ó, quando estiver sem ideias. Eu vou rolar um D6, só para acrescentar um elemento totalmente inesperado aqui. Então ele chega lá, agora tem essa tabela, que é quando você está sem ideias. Eu sempre tenho claro o que eu quero nas minhas aventuras, né? Só para dar uma... O que aparecer aqui vai acontecer imediatamente. Então caiu 4. Um fato do passado atrapalha. Então, um fato do passado atrapalha. Deixa eu rolar nos descritores para ver qual que é o tom desse fato. Caiu 6. Draconiano. Então, olha só, um fato atrapalha. É um galpão gigantesco, tem vários compartimentos, e o Tupi, ele escuta uma voz bem grossa, falando ainda no idioma comum, mas ele identifica como sendo a voz de um dragão. Ele vai meio que se esgueirando. Será que ele consegue se esgueirar para ver o que é? Porque ele reconhece essa voz. Essa voz é do dragão que matou a família dele. E aí sobe aquela fúria e ele, muito provavelmente, ele vai tentar destruir o dragão e dane-se a missão dele, né? Isso vai atrapalhar a missão. Agora vamos fazer o primeiro teste para ver se ele consegue se aproximar do dragão, seja lá com quem que o dragão esteja conversando, sem fazer nenhum barulho. Então vou jogar 3 dados e eu tenho que ter pelo menos um sucesso, né? Ou seja, pelo menos um dado tem que cair 4, 5 ou 6. Joguei aqui, olha só, caiu um dado 4, um 5 e um 3. Então eu tive 2 sucessos, tudo sai como esperado. O Tupi se aproxima e vê lá o dragão, né?
Com quem que o dragão está conversando? Vou jogar na tabela de descritores também. Daí o 12. Cyber. Ele vê o dragão conversando com um cybermago. E, logicamente, o óbvio é que esse cybermago ele não é ninguém mais, ninguém menos do que o Joshua, o suposto líder da revolução. E eles estão conversando. É um traidor. Deu uma reviravolta total aí, né? Então, todo esse movimento da rebelião era uma traição do Joshua. Tudo isso aconteceu em menos de 7 minutos, meu Deus do céu. E aí o Tupi está totalmente fora de si, porque primeiro é o dragão que matou a família dele, e ele acabou de descobrir que o chefe da rebelião Cyber, o cybermago Joshua, ele está tramando. Então o Tupi, a vontade dele é sair atirando em todo mundo, mas ele sabe, primeiro, os dragões são mais poderosos do que as bazucas dele. E segundo, o cybermago é mais poderoso do que ele. Então, o confronto direto talvez não seja o mais indicado. Ele vai tentar voltar para os subterrâneos e avisar quantas pessoas ele conseguir da rebelião. E agora ele tem que fazer o teste para tentar voltar para a abertura, pela qual ele saiu, e entrar nos subterrâneos. Vamos ver. Caiu 6. Os outros foi 3 e 2. Então foi um sucesso. Um sucesso me diz, você consegue, mas acontece um imprevisto. Imprevisto eu vou rolar aqui na tabela para contar sem ideias. Caiu 1. Um traidor. Bom, um imprevisto, então não pode ser o Joshua, que eu já sei que ele é um traidor. Mas alguém me trai, né? Deixa eu perguntar aqui, é a namorada do Tupi? Par sim, ímpar não. Caiu par, né? Ele consegue chegar até o subterrâneo, bem logo assim que ele começa a descer as escadas do subterrâneo, ele encontra a namorada dele, e a namorada dele está apontando uma arma, né? E ela fala, você descobriu, e começa a dar risada, né? E aí ela já aperta um botão aqui, né? E aparece na frente dela uma tela, como se fosse um holograma, e ela começa a conversar com o Joshua, o líder da rebelião que estava traindo. Bom, o Tupi é meio sangue nos olhos, ele vai pegar a bazuca, vai colocar aqui e vai tentar atirar na namorada dele, né? Traiu, ele tá bravo pra caramba, vamos ver se ele consegue fazer isso. Um sucesso, caiu um 5, então ele consegue, mas acontece um imprevisto, né? Ele consegue, então, ele acerta em cheio a namorada dele, que explode para vários lados, só que começa a desabar o túnel e a única opção dele é subir. E quando ele sobe, está lá bem na frente dele o dragão e o Joshua. Então é isso, esse foi o gameplay, essa cena, né, do Cyber Wizard. Então esse é o sistema, esse na verdade foi só para mostrar o tipo de jogo que eu crio, né? Super aberto, né? As regras não são nem um pouco engessadas, você pode criar regras assim sempre que for necessário. E eu curti, né? Vou continuar depois que eu desligar aqui, senão vai ficar muito grande e era só para mostrar. Então esse foi uma palhinha do Cyber Wizard. Quem curtiu a ambientação ou as regras, né? Isso aqui tem gratuitamente lá na nossa comunidade no Facebook, na seção de arquivos. Esse foi o Tosco, edição 1 ou edição 0, né? Cada vez eu chamo de um jeito. Um abraço e a gente se vê.